As pulgas são pertencentes à ordem Sinophonaptera, que também pode ser chamada de Aphaniptera e Suctória, que são pertencentes ao grupo Hexapoda. Esses nomes referem-se a características bem evidentes dessa classe, a ausência de asas e a ausência de aparelho bucal do tipo picador-sugador. Possuem corpos achatados no sentido laterolateral, escléritos, bem quitinizados, segmentos metâmeros bem distintos, contudo, são imbricados uns nos outros. Pulgas são pequenos organismos que medem de 1 a 3 milímetros de comprimento, e as suas fêmeas são um pouco maiores que os machos. Sua morfologia na parte externa constitui-se da seguinte forma. A cabeça é constituída por uma cápsula quitinosa que possui achatamento lateral, onde apresenta um sulco profundo onde se alojam as antenas. As antenas são curtas e constam cada uma de 3 segmentos, escapo, peticelo e clava. Para diante do sulco antenal pode-se encontrar um par de olhos simples, entretanto, há pulgas cegas. O conjunto das peças bucais compreende lábio, epifaringe e mandíbulas, que são peças longas, delgadas e serrilhadas nas pontas. Mas as maxilas são curtas, triangulares e cortantes. Os palpos labiais, justapondo-se às demais peças longas, concorrem para protegê-las enquanto a pulga não estiver sugando. É importante destacar alguns espinhos fortemente quitinizados, dispostos geralmente em fila como dentes de um pente e por isso denominados citenídeos. Pequenos citenídeos podem localizar-se na fronte, outros maiores podem situar-se nas genas, citenídeos frontais e genais. No tórax, cada segmento conserva sua independência, podendo-se distinguir dorsalmente o pronoto do mesonoto e este do metanoto. O pronoto também pode trazer um citenídeo em sua borda posterior, o citenídeo pronotal. Nas pernas, a coxa e o fêmur são segmentos longos e robustos. A tíbia e os 5 artículos tarsais vão se alongando do primeiro ao último par de pernas, que terminam sempre por 2 garras. 10 segmentos imbricados formam o abdômen. No sétimo tergito há um par de cerdas muito maiores, ditas cerdas antipigidiais, porque logo a seguir encontra-se de uma placa sensorial eriçada de pelos, conhecido como pigídeo ou sensílio. O orifício genital da fêmea, ou a vulva, abre-se entre o nono tergito e o nono esternito. Já internamente, o seu aparelho digestivo, em seguida a sua cavidade bucal, apresenta um trecho, que é a faringe, onde se inserem poderosos músculos dilatadores que participam do mecanismo de sucção. O sangue aspirado segue pelo esôfago até o proventrículo, que é dotado de parede muscular e forrado por uma cutícula densamente revestida de espinhos quitinosos. Estes estão orientados em direção à abertura do estômago e desempenham função valvular. O estômago, ou intestino médio, é amplo, realizando-se nele a digestão das refeições sanguíneas e a absorção dos materiais nutritivos. Sua reprodução é sexuada. O aparelho genital feminino compõe-se de ovários, ovidutos e vagina. Essa comunica-se por um estreito canal com a bolsa copuladora, que por sua vez se comunica com uma estrutura de paredes quitinizadas. A forma da espermateca permite distinguir algumas espécies de pulgas. Nela se descreve um corpo sempre fortemente quitinizado e um apêndice ou uma cauda, de estrutura mais transparente. Nos machos há um par de testículos e canais que recebem os produtos das glândulas acessórias. O pênis, ou edeago, tem uma estrutura complexa. A terminalia do macho possui um par de pinças, ou clásperes, que saem do nono segmento e auxiliam a fixação dos sexos durante a cópula. As pulgas vivem uma parte do tempo sobre o corpo dos animais de que se alimentam e outra parte nos ninhos e lugares de permanência desses animais, onde ocorre o desenvolvimento dos ovos, das larvas e das pupas. Tanto os machos como as fêmeas nutrem-se exclusivamente de sangue, mas suportam um jejum prolongado. Quando não se alimentam, morrem em geral dentro de 1 ou 2 semanas, porém algumas podem sobreviver de 1 a 4 meses. Decorrido alguns dias após a saída do inseto adulto de seu estado pupal, a fêmea já pode ser fecundada, mas a oviposição fica na dependência da ingestão de sangue pelo inseto, pois também entre as pulgas o amadurecimento dos folículos ovarianos requer uma refeição sanguínea. Fêmeas fecundadas impedidas de picar permanecem meses sem ovipor, mas fazem-no logo após sugar o sangue. A desova realiza-se em lugares habitados ou frequentados pelos animais de que as pulgas se alimentam, especialmente nos ninhos, ou sobre o próprio corpo do hospedeiro. Os ovos eclodem em 2 a 16 dias mais rápido no verão do que no inverno, e as larvas lembram as de moscas, sendo vermiformes e com segmento cefálico pequeno. Elas se deslocam facilmente no solo e alimentam-se de detritos orgânicos ali existentes. Dentre as 2.000 espécies de pulgas existentes, espécies que são realmente interessantes para médicos e sanitaristas são as que parasitam gatos, porcos, cães, ratos e o próprio ser humano. São exemplos dela a Pulex irritans, ou a pulga do homem, que mede em torno de 5 a 4 milímetros, abrigam-se geralmente nas regiões públicas, nas sobrancelhas, é cosmopolita, encontra-se em domicílio humano e é bem adaptada ao mesmo, preferência por sangue humano, também pode se alimentar do sangue de gatos, cães, porcos e ratos. Sua principal reação seria a sensibilização do paciente à sua saliva, onde no local da picada em pessoas hipersensíveis apareceria um halo eritematoso
com um edema diminuto, acompanhado de prurido e dor. Ctenocefalides canis e cefelis, são conhecidas popularmente como pulga do cão e pulga do gato, costumam infectar cães e gatos e chegam a ser mais numerosas que as Pulex irritans. Os adultos tendem a medir de 2 a 4 milímetros e a Ctenocefalides canis é prevalente em regiões mais úmidas e quentes. Já a Cefelis costuma viver sob clima mais subtropical. Sintomas de edema eritematoso e prurido, ações irritativas dessas são maiores que as causadas pela pulga do homem. São os principais sintomas desse tipo de pulga. A espécie Xenopsila cheops são popularmente conhecidas como pulga de ratos. São as pulgas mais encontradas em ratos no Brasil. O seu desenvolvimento, através das fases de ovo, larva, sendo esse em 3 estágios, pupa e inseto adulto, demora cerca de 1 mês no verão e 2 meses e meio no inverno. Xenopsila cheops vive cerca de 3 meses ou mais. A sua distribuição geográfica abrange as regiões tropicais e algumas áreas temperadas, como nos Estados Unidos. No Novo Mundo, deve ser distinguida de Xenopsila brasiliensis e de Pulex irritans, com as quais se parece, ocorrendo nos mesmos ecótopos. A importância de se identificar a Cheops está em ser ela o principal responsável pela transmissão da peste entre os ratos e entre o rato e o homem. A espécie Tunga penetrans, ou conhecida popularmente como pulga do porco, tende a viver em peridomicínio, em zonas rurais. Ela é a menor das pulgas conhecidas. Os adultos medem cerca de 1 milímetro. Tem à sua cabeça uma ponta aguda a qual pode furar a pele de seus hospedeiros. Tendem a viver em solo arenoso, quentes e secos. A fêmea do parasita prefere parasitar regiões como a sola plantar ou os espaços interdigitais do pé. A sintomatologia pode ir de simples prurido a uma reação inflamatória, podendo tornar o local tumefeito e doloroso. Infecções dessas feridas, por indivíduos que andam descalços, podem levar a uma infecção por Clostridium tetani, bacilo causador do tétano. A peste bubônica é uma das principais epidemias transmitidas por pulgas. A peste é uma zoonose de roedores domésticos e silvestres, transmitida ao ser humano pela pulga do rato, Xenopsila cheops. A sua mortalidade pode chegar a 50% e é uma doença causada por um bacilo gram-negativo e móvel, denominado Yersinia pestis, o qual possui 3 fatores relacionados à patogenicidade: o antígeno capsular F1, o antígeno VW e a toxina pestosa, os quais percorrem o organismo pela via linfática até os linfonodos, onde produzem linfadenite dolorosa, ou popularmente conhecida como bubão. Em casos mais severos, elas atravessam os linfonodos e chegam ao fígado, baço e até as meninges. E em casos da forma pneumônica, o bacilo é expelido por secreções brônquicas, podendo ser transmitido de forma direta de indivíduo a indivíduo. A letalidade nesse tipo de caso pode chegar a 100%. O tifo endêmico ou tifo murino é uma doença causada por rickétsias, parasitas intracelulares obrigatórios. Ratos e outros roedores são os principais vetores desse tifo, transmitido pela pulga Xenopsila cheops, e que costuma se manifestar quando há um grande número desses roedores infectados em contato com populações humanas. Nesse tipo de situação, as pulgas tendem a buscar novos hospedeiros, infectando a nossa espécie. Por tal motivo é que essa doença é mais comum em populações de baixa renda, prisões, zonas portuárias, campos de refugiado de concentração e em períodos de guerra e escassez de água. Em nosso país, só há registros da doença na região sudeste. O tifo murino tem um período de incubação que varia entre 7 a 15 dias. As pessoas infectadas manifestam dor de cabeça no corpo e articulações, calafrios, febre e manchas vermelhas por até 15 dias. Apesar desses sintomas serem semelhantes ao tifo epidêmico, aqui eles se apresentam mais brandos e com menor probabilidade de desenvolver complicações. As medidas de prevenção e controle consistem em 4 principais. O combate aos roedores devem estar principalmente as que objetivam privar os roedores de alimento, cuidando-se para que todos os depósitos e embalagens de alimentos humanos ou para animais sejam à prova de roedores, locais fechados e telados, containers, recipientes metálicos de barro ou de vidro. O uso de rodenticidas tornou-se um método mais rotineiro e eficiente para a destruição de roedores.
O emprego de ratoeira só é útil quando a população de ratos é muito reduzida ou para destruir os poucos que escaparam dos rodenticidas. Com o combate às pulgas, a longo termo, os melhores resultados são obtidos quando suas fontes de alimentação são reduzidas ou suprimidas, por exemplo, eliminando os roedores sobre os quais elas vivem. O controle químico é considerado uma solução de emergência para prevenir ou controlar um surto epidêmico e para reduzir a quantidade de pragas. Em certas ocasiões, pode constituir o único meio para proteger a população humana à exposição do risco de peste. Ele é feito mediante a aplicação de inseticidas nas habitações e depósitos, no pelo dos animais domésticos e nos locais frequentados pelos roedores. Com vacinação e medicação preventiva, as vacinas empregadas são preparadas com germes atenuados que aumentam a resistência às infecções, ou com germes mortos, devendo haver, nesse caso, uma revacinação anual. Os indivíduos que estiveram em contato com doentes ou com material infectante devem tomar antibióticos, streptomicina, 1 grama por dia durante 5 dias, ou sulfas de ação prolongada durante 5 dias. A educação sanitária, o mesmo tem por finalidade orientar a população das áreas endêmicas sobre medidas e práticas que impeçam a proliferação intensa de ratos nas habitações e nos depósitos de alimentos. Seriam estes a limpeza, destino adequado para o lixo e para dejetos de esgotos, impermeabilização dos pisos, colocação de grades e telas à prova de roedores nas aberturas de canalizações e nos lugares de acesso aos gêneros alimentícios, assim como nos depósitos de cereais, de sementes, etc. E, por último, noções básicas sobre o ciclo epidemiológico, bem como sobre o papel das pulgas na transmissão, devem ser repassadas às populações expostas ao risco.